Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos fazer hoje, nesta quarta-feira, 9 de abril, uma especialzinha dos 20 clubes da Série C. A Série C do Campeonato Brasileiro que começa nesse final de semana. Teremos jogo sábado, domingo e um só na segunda-feira, primeira rodada da Série C. Série C, o regulamento de sempre, são 20 clubes. Você faz na primeira fase 19 jogos, ou seja, turno único. Terminando o turno único, você tem os 8 primeiros colocados classificados e os 4 últimos rebaixados. Os 8 depois serão distribuídos, se não me engano, é primeiro, quarto, sexto e oitavo, enfim. Depois você divide em dois grupos de 4, jogam ida e volta. Os 2 primeiros colocados de cada grupo sobem para a Série B e os líderes de cada grupo disputam o título. Então, é o regulamento que não muda de sempre. Nós temos uma curiosidade, 4 clubes paulistas. Nós temos também 6 times que estão na terceira fase da Copa do Brasil. Quando eu for passar por eles, eu vou falar desses clubes e dos seus respectivos adversários. E os 4 times que subiram da Série D para a Série C foram finalistas nos seus estaduais. É verdade. É verdade também que os 4 finalistas foram vice. Mas veja, o Retrô foi vice pernambucano. Ó o Retrô. Eu fui procurar na minha camisa, na minha coleção de camisa, que não é tão grande assim, e só achei a camisa do Retrô para homenagear esse vídeo da Série C. Então estou vestindo a camisa do Retrô de Pernambuco. Retrô foi vice-campeão pernambucano. Perdeu em casa na Arena Pernambuco para o Sport, ganhou do Sport na Ilha do Retiro e foi vice-pernambucano nos pênaltis. Aí nós temos o Maringá, que também jogou com o Operário a final do Paranaense e nos pênaltis acabou perdendo. Temos o Itabaiana, que perdeu para o Confiança, e essa Itabaiana e Confiança será, né, um dos clássicos que teremos na Série C. Itabaiana foi vice-campeão sergipano, e o Anápolis, que fez com o Vila Nova também um duelo muito difícil e acabou perdendo o título para o Vila Nova, mas é vice-campeão goiano. Então temos 4 vice-campeões estaduais, os 4 que subiram da Série D, temos 6 clubes que vão disputar a Copa do Brasil, temos 4 paulistas, enfim, um desses paulistas joga a primeira divisão do Paulistão, cara. Vamos falar de tudo isso, vamos passar pelos 20 clubes, pelos seus treinadores e principalmente, pelas últimas contratações e a primeira rodada que vai ser esse final de semana. As últimas contratações eu estou pegando até aqui para passar para vocês, porque é sempre importante, né? Os clubes acabaram os estaduais agora e certamente vão começar a se preparar como fizeram com um grande estilo para vir buscando num primeiro momento o G8 e depois as 4 vagas de acesso. Antes de mais nada, quero convidá-la a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? A cada novo vídeo você vai sendo avisado. Eu fiz um especialzinho da Série B, que já começou, já fiz a primeira rodada, já fiz 2 rodadas, as 2 do Brasileirão. Enfim, tá tudo lá para você. E aqui no estadual eu fiz A1, o Paulistão, A2, que já acabou, A3, que tá acabando, A4. Tudo lá para você, só você ver no playlist, tá bom? Então, acesse o canal, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, como a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar, JR, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o ABC. O ABC, o técnico era o Ney Franco no início da temporada, o Ney Franco não foi até a final do estadual, o ABC foi vice-estadual também, perdendo a final para o América, com o Evaristo Pisa, que continua por lá, né? Contratou o volante Lucas Gonçalves, que jogou no Floresta e no Santa Cruz, o meia Bruno Leite, que era do Botafogo da Paraíba, o meia Juninho, do Paysandu, o atacante Orlando Júnior, do Votuporanguense aqui de São Paulo, o atacante também Danilo Mariotto, que também era do Votuporanguense, que fez bela campanha na Série 2, o lateral direito Lucas Mota, da Portuguesa do Rio, e o zagueiro Ian Carlos, da Portuguesa do Rio. Hoje, nesta quarta-feira, a última contratação do ABC foi o zagueiro Renato Viche, vice-campeão da Série 2 do Paulista, do Campeonato Paulista, com o Primavera, bom zagueiro, e foi contratado hoje, então foi o último reforço antes de chegar a primeira rodada da Série A. Evaristo Pisa, ABC e o último reforço agora, o Renato Viche, que veio do Primavera, da cidade de Indaiatuba. Vamos do ABC, por ordem alfabética, para o Anápolis, né? O Anápolis,
é bom que a gente fique atento, foi vice-campeão goiano, né? O Ângelo Luiz está lá, foi o treinador que subiu, está lá, foi vice-campeão goiano. E, em princípio, por enquanto, não chegou nenhum jogador. Eles estão apostando nessa base vice-campeã. Aliás, essa base que eu posso falar para vocês, os melhores do campeonato goiano. O goleiro Paulo Guilherme, o atacante Cadu, que foi a revelação, o lateral direito Fábio, o volante Samuel Michels, o meia Ariel e o atacante Igor Cássio. Junto com o melhor técnico Ângelo Luiz, esses caras foram os melhores do Goianão 2025. Então, com essa base, ainda sem nenhum reforço, o Anápolis vai correr atrás do acesso. Já vem de um acesso da D para C e agora vai tentar fazer o acesso para a Série B. Do Anápolis vamos para o Botafogo da Paraíba. Esta semana acabou de contratar um novo treinador. Tinha mandado embora o João Bursi depois que perdeu o título. Perdeu pelo segundo ano consecutivo o título paraibano para o Souza. E aí caiu o João Bursi, Antônio Carlos Zago. Foi até zagueirão, começou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, seleção brasileira. Aí como treinador, estava na Bolívia, foi até técnico da Bolívia nas eliminatórias e agora está retornando com a missão de levar o Belo para as cabeças. O Belo vem batendo na trave, se classifica sempre e tal, mas não está subindo. Então chegou o Antônio Carlos Zago para ser o treinador. Também chegaram o atacante Denilson, que veio do Atlético, fez bela campanha no Atlético, que subiu da D para ser o ano passado lá de Minas Gerais. O zagueiro Amorim, do Votuporanguense. Lembra do velho Camilo, o meia Camilo, que subiu com o Mirassol, tem uma história e tal? O ano passado ele jogou a Série C pelo Figueirense, jogou estadual pelo Figueirense também. O Camilão tá lá. Então, dentro dessas da base que foi vice-campeã paraibana, já chegou o Denilson, já chegou o Amorim, já chegou o Camilo, e aí, junto com o Renier, o Henrique Dourado, o Gama, que vem da temporada passada, caras experientes, o Antônio Carlos Zago, claro, vai conseguir montar um grande time para poder buscar o título da Série C. Do Botafogo vamos para o Brusque, que caiu ano passado da Série B para a Série C. O Brusque é o Felipe Gouveia, né? O técnico é o Felipe Gouveia, e ele está fazendo uma reformulação do time do Catarinense. Jean Mangabeira, volante que jogou o Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto, foi contratado. O meia, Tomás Carvalho, que fez o Paranaense pelo São Joséense. Também o Alex Paulino, meia do Cascavel. E o Brusque e o Botafogo da Paraíba estão na terceira fase. O Brusque e o Botafogo da Paraíba estão na terceira fase da Copa do Brasil. Então deixa eu só finalizar o Brusque. Então o Jean Mangabeira do Botafogo de Ribeirão Preto, o meia Tomás Carvalho do São Joséense e hoje o meia Alex Paulino do Cascavel. Esses foram os 3 jogadores que o Felipe Gouveia ganhou, certo? Então ganhou, já está preparando o time. Então falei do Botafogo da Paraíba, falei do Brusque. Agora vamos falar dos seus adversários. Cadê os adversários aqui? O Botafogo da Paraíba, o sorteio foi agorinha na sede da CBF. Vai enfrentar o Flamengo. Olha que pedreira, hein? Antônio Carlos Zago, terceira fase. Eles iam fazer o sorteio agora ainda do primeiro jogo, se é na Paraíba e tal, mas o certo é que um jogo em João Pessoa, um jogo no Maracanã, e o Belo pegou pedreira. Já o Brusque pegou o Atlético Paranaense. Outra pedreira também. O Atlético Paranaense hoje está na Série B do Brasileiro, mas sempre é uma pedreira. Um jogo na Arena da Baixada e outro jogo em Brusque. Então esses 2 times estão na terceira fase também, além da Série C, vão aliar com a Copa do Brasil. Vamos para o 5º clube, o Caxias. Caxias, o técnico é o Luizinho Vieira, trouxe o atacante Andrew, que jogou no Criciúma e no Floresta, trouxe o centroavante William Mota, que fez o Paulistão pelo Água Santa, trouxe o atacante Douglas Esquilo, que estava no Volta Redonda, e junto com a base lá do Thomas Basso, Lucas Cunha, tudo do ano passado, o Caxias, que ano passado quase caiu na Série C, vai querer fazer melhor campanha este ano, hein? Vamos torcer que o Caxias consiga realmente fazer melhor campanha. Do Caxias para o Confiança, o Vaguinho Dias, campeão sergipano. E, mesmo campeão, trouxe o zagueiro Lucas Souza, do Volta Redonda, o goleiro Rafael Pascoal, da Portuguesa, o meia Felipe Vieira,
do Botafogo do Rio. Olha que coisa, hein? E aí você tem ainda o volante Dionísio do Brusque, o atacante Felipe Clemente do Ceilândia, vai juntar com a turma que já estava lá, foi campeã e também esteve na seleção do sergipano. O volante Luiz Otávio, o atacante Neto, o meia Camarão, o atacante Fabrício Pereira, enfim, o lateral esquerdo Gabriel Fontes. Esses caras estiveram na seleção do sergipano, foram campeões, e junto com essa base chegaram o Dionísio, o Felipe Clemente, esses caras todos, para o Rafael Pascoal, o Lucas Souza, para fazer uma base com o Vaguinho Dias, conseguir fazer uma grande campanha. O Confiança também, que o ano passado na Série C lutou para não cair. Do Confiança vamos para o CSA, outro time que está na Copa do Brasil, hein? O CSA vai jogar com o Grêmio, outra pedreira, né? Um jogo em Porto Alegre, outro jogo em Maceió e outra pedreira. Bom, o técnico continua o Igor Magalhães, desde o ano passado. Ele chegou durante a Série C do ano passado, este ano não foi campeão alagoano, mas na seletiva para a Copa do Brasil do ano que vem, venceu o CSE e se classificou. E o Igor, que já tem uma base, ganhou ainda o volante Kevin do Atlético Goianiense, o zagueiro Luiz Gustavo do Nação de Santa Catarina e o atacante Thiago Marques, que o grande personagem, um grande experiente, já estava lá, brigou pela artilharia da Série C. Esse cara continua e esse vai ser o cara que vai poder ajudar esses caras que estão chegando e mais a base que vem de vencer essa seletiva no Alagoano e já garantir também vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Está na terceira fase desse ano, vai pegar o Grêmio e já se classificou para a Copa do Brasil do ano que vem. Financeiramente é sempre muito rentável. Vamos para o Figueirense do Thiago Carvalho, que não conseguiu chegar nem na final do Catarinense, né? Ele perdeu o Camilo, seu cara experiente, para o Botafogo da Paraíba, mas trouxe o atacante Renan do Santa Catarina, os zagueiros Lucas Dias, que veio do CSA, o volante Flávio, que jogou o Paulistão com a Inter de Limeira, e por último o goleiro Igor Gabriel, que fez o Paulistão também pela Inter de Limeira. O Thiago Carvalho vai tentar montar um time forte do Figueirense. Do Figueirense, a gente pode falar aqui de dois times agora de São Paulo. O Ituano do Mazola Júnior, joga a segunda divisão do Campeonato Paulista. Não conseguiu subir. Na reta final, trouxe o Mazola Júnior como treinador. E aí, o Mazola Júnior não conseguiu e já começou a fazer uma reformulação no elenco, né? Por exemplo, o Ian Rolim, que é o cara experiente, que estava lá e tal, camisa 10 do Ituano na Série A2, já foi dispensado e não joga mais. Aí chegaram nessa semana o meia Ramon, da Inter de Limeira, o atacante Osman, do 15 Piracicaba, e o atacante Vinícius Popó, artilheiro e campeão da Série A2. O Ituano vem fazendo esse processo de reformulação, que caiu o ano passado da B para C, quer retornar, então está montando esse grande time. Outro paulista, o Guarani. O Guarani fez belo campeonato paulista, tranquilo, com o Maurício Souza, e vai ser mantido, é o mesmo treinador desde o início da temporada. Mais de 90% do elenco que disputou o Paulistão continua, e aí trouxe o Lucas Macedo, um atacante que veio do futebol português, o meia japonês Ryuta Takahaki, ele veio do Gambozaki, deve ser esses intercâmbios. O meia Pablo Baianinho veio do Vitória. O lateral esquerdo Caio Christian estava jogando com o Grêmio Prudente e já tinha jogado pela Portuguesa Santista, ele veio da base do Corinthians, joga muito esse lateral esquerdo. O lateral direito JP Galvão, que é do Botafogo Carioca, né? E o zagueiro Léo Couto, que era do Náutico. Esses são os reforços do Marício Souza para o Guarani tentar se consolidar, ele que caiu também da B para C. Vamos falar do Floresta agora, lá da nossa querida e linda Fortaleza, do Ceará. O Floresta caiu o Chamusca, que não fez um bom campeonato cearense, veio o Leston Júnior. E aí vem aí uma reformulação, olha. O Eriquim, atacante do Barbalha, o atacante Léo Pimenta, do Barbalha também, o atacante Everton Lino, do Central de Caruaru, o goleiro Dalton, que estava no Velo e o ano passado jogou a Série C pelo Botafogo da Paraíba,
o meia Robson Alemão, do craque de Goiânia, o zagueiro Júlio Vaz, que estava no Velo Clube aqui em São Paulo, o zagueiro Vitão, no São José, aqui de São Paulo, o lateral esquerdo Diego Matos, do São Bento, aqui de Sorocaba, também de São Paulo, e aí você tem o atacante Jean, do 13 da Paraíba, o meia Gustavo Xuxa, estava no Brasiliense, e por último o volante Martinelli, do São José. Veio aqui no interior de São Paulo e fez uma limpa, e o Leston Júnior, que conhece bem o futebol paulista, levou uma turma para lá, para poder conseguir uma vaga, pelo menos na primeira fase, e se classificar no G8. Ano passado o Floresta lutou para não cair. Veremos se esse ano fica numa situação mais tranquila, hein? Do Floresta vamos para o Itabaiana. O Itabaiana continua com o Roberto Cavalo. Roberto Cavalo subiu com o time, vice-campeão da Série D o ano passado, subiu, foi pro Sergipano, foi para a final, perdeu a final, mas fez uma grande campanha e continua lá, parabéns, né? E do time vice-campeão sergipano e remanescentes também do vice-campeonato da Série D, chegou o lateral direito paraguaio, o Alexis, que fez pelo Linense aqui no interior de São Paulo a Série A2, o atacante Elimar, do América de Sergipe, o meia Valdeci, do Linense também do interior de São Paulo, o atacante João Cabral, do CSE de Alagoas, e o zagueiro Gustavo Fagundes, do Rio Claro, do interior de São Paulo, junto com o velho Copete, aquele que jogou no Santos, está lá em Itabaiana. É o cara mais experiente para comandar esse Itabaiana na Série C, depois do acesso da D para C. Vamos para o Londrina, hein? O Londrina também continua com o Claudilei Oliveira. Fez um belo campanha o ano passado na Série C, quase subiu, fez um belo Campeonato Paranaense, foi semifinalista, e o Claudinei continua lá e ganhou o volante Souza do Náutico, o atacante Vitinho do Red Bull Bragantino, o meia Gustavo França renovou seu contrato, o atacante Iago Teles, artilheiro do Paranaense, renovou seu contrato, o centroavante Edson Cariús, que estava no Linense, foi artilheiro do Linense na Série A2 do Campeonato Paulista, o atacante Tauan veio do América Mineiro e o zagueiro Guilherme Ferreira, todos esses foram contratados para o Londrina tentar brilhar de novo na Série C. Do Londrina vamos para o Maringá, que subiu o ano passado da D para C, vice-campeão paranaense, perdendo para o Operário a final nos pênaltis. O Jorge Castilho está lá há mais de 3 anos. Parabéns. Tem a base, está na terceira fase da Copa do Brasil. O Maringá vai pegar o Atlético Mineiro. É jogo de galos, um duelo de galos. Maringá vai pegar o Atlético Mineiro e o Jorge Castilho, que tem sua base, ganhou o artilheiro Júnior Batata, que veio do Rio Preto, do interior de São Paulo, e em princípio é o único reforço, por enquanto, para começar a Série D, já que ele é quem entende, e eu também, que tenho um bom time. Do Maringá, vamos para o Náutico. O Náutico está com o Marquinhos Santos lá. Marquinhos Santos é muito bom treinador. Tem uma base do Pernambucano. O Felipe Santana, da base lá, renovou. Aí você tem também o meia Caio Vitor e o atacante Marco Antônio, que veio do Bahia, que estão lá para poder reforçar o elenco. E o Maranhão, um meia atacante, que era da base do Santos, estava no Vila Nova, também foi contratado. O Náutico, que também está na terceira fase da Copa do Brasil e vai jogar com São Paulo. Um jogo nos aflitos, um jogo no Morumbis. Então olha que o Náutico também vem fazendo bela campanha. Do Náutico, vamos falar da Ponte Preta. A Ponte Preta, que também caiu o ano passado da B para C. O técnico que fez toda a temporada da Ponte Preta, o Alberto Valentim, fez o Paulistão, um belo Paulistão, não dá para você reclamar, né? Zerou o DM no final, na reta final do Paulistão. O Elvis, o Gé, o Simon, o Sérgio Rafael, tudo no departamento médico, esses caras estão recuperados. Trouxe o goleiro Matheus Kaiser do Brasiliense, o zagueiro Darley Santos do Craque, o zagueiro Nixon do Rio Branco do Acre, o meio Diogo Tavares do Paraná, o atacante Gustavo 25 do Goiânia, o atacante Ricardo Oliveira do Carajás, o atacante Matheus Guilherme do Capivariano. Acho que esse a Ponte está perdendo, porque ele foi campeão com o Capivariano, estava chegando na Ponte, mas tem uma proposta da Série B, acho que ele está perdendo esse jogador. E ainda não foi oficializado, mas o atacante Toró, aquele que começou na base do São Paulo, estava no Botafogo do Ribeirão Preto, está chegando também. Então a Ponte deu uma boa reformulada no elenco para tentar brilhar na Série C. Da Ponte Preta, nós vamos para o Retrô, vice-pernambucano, contratou o experiente técnico Milton Mendes. Ele que vai comandar o time nessa Série C. E aí,
Tem o Volpe, o goleiro, que é primo do Volpe, né? O Fernandinho, o Maicon Douglas, o mascote, tem já um time experiente, né? O Retrô, que também está na terceira fase da Copa do Brasil. O Retrô vai jogar com o Fortaleza. Um joguinho no Castelão, um jogo na Arena Pernambuco. Então o Retrô é vice-campeão pernambucano, na terceira fase da Copa do Brasil, pegando Fortaleza. Trouxe o atacante Bruno Marques, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, pertence ao Santos. Trouxe o goleiro Paulo, do São Luís, lá do Rio Grande do Sul. E trouxe o atacante Natan, um dos destaques dos Juventus aqui da capital de São Paulo, certo? É esse o Retrô. Do Retrô vamos para o São Bernardo, o último dos paulistas, dos 4 paulistas. O São Bernardo fez um grande campeonato paulista, chegou na frente do Palmeiras, depois pegou o Palmeiras e foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final, mas uma grande campanha, renovou inclusive com o técnico Ricardo Catalá, que estava na Série C do ano passado e quase subiu. 2 anos seguidos o São Bernardo quase subindo, batendo na trave. Ele e o Botafogo da Paraíba batendo na trave. Pois bem, renovou com o Catalá, renovou com o zagueiro Helder, e aí trouxe o atacante Henri, artilheiro do Oeste de Barueri aqui de São Paulo, lateral esquerdo Jefferson, do Altos do Piauí, o zagueiro Caio Garcês, da base do Corinthians, e o atacante Pedro Felipe, do Noroeste de Bauru, aqui do interior de São Paulo. Deu uma reformuladinha no elenco, perdeu o Lucas Rian, que operou o joelho e não joga mais nessa temporada, mas acredito que vem forte também o São Bernardo. Do São Bernardo pro Tombense, que manteve também o Raul Cabral, que fez a Série C do ano passado, uma boa Série C, trouxe o atacante Adson Ferreira, do Red Bull Bragantino, o zagueiro Fernando, do Ipiranga, o lateral direito Léo Pereira, que estava no São José, interior de São Paulo, o meia André Júnior, do Red Bull Bragantino, o zagueiro Jansson, do Brusque, o atacante Rafael Silva, da Inter de Limeira, o atacante Ingro, do Hercílio Luz, de Santa Catarina. Bela reformulação no elenco, veremos como vem esse Tombense. E por último, o Ipiranga de Erechim, que agora é o Matheus Costa, que está por lá, já fez o gaúcho, tem uma base do time, foi mais uma vez campeão do troféu Farroupilha, com o Marlone, experiente Marlone, o Jean Pierre, o Felipe Marques, esses caras permanecem lá, né? Então, trouxe o lateral esquerdo Pedrinho, do Maguari, de Pernambuco, o zagueiro Fabão, que vem do Guarani de Bagé, e o zagueiro Igor Moraes, do Brasiliense. Por último, o volante e meia Gabriel Terra, que estava no São José, do Rio Grande do Sul. Enfim, esses são os treinadores e os 20 times. Ah, eu só não falei do Tombense. O Tombense também tá na terceira fase da Copa do Brasil? Não tá, desculpa. Então tá, terceira fase da Copa do Brasil. O Náutico, que pega o São Paulo, o Botafogo da Paraíba, que pega o Flamengo, o Maringá, que pega o Atlético Mineiro, o Brusque, que pega o Atlético Paranaense, o Retrô, que pega o Fortaleza, e o CSA, que pega o Grêmio. São os 3 times que estão na terceira fase da Copa do Brasil. E para a gente finalizar, claro, o nosso vídeo, que já está longo e tal, vamos para a primeira rodada, neste final de semana, hein? Começa sábado agora, estou gravando o vídeo, quarta-feira, 9 de abril. Sábado agora, dia 12, 16 horas, em Itu, Ituano e Brusque. Em Floripa, 16 horas, Figueirense e Ponte Preta. No Rei Pelé, 16 horas, CSA e Anápolis. Em João Pessoa, Botafogo e Confiança. Esses os jogos de sábado às 16 horas. Domingão, dia 13, 16 horas também, na Arena Pernambuco, Retrô e Tombense. Em Sergipe, em Aracaju, na verdade, Itabaiana e Náutico. Em Campinas, Guarani e Maringá. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo e ABC. Em Caxias, Caxias e Floresta. E na segunda-feira, jogo único, fechando a primeira rodada, 20 horas, Londrina e Ipiranga. Vou acompanhar tudinho para vocês, com gols, com situações, com tabela, tudo, e vou tentar também trazer o público dos jogos e passo tudo para vocês na terça-feira pela manhã, já que o último jogo é segunda-feira, dia 14 às 20 horas. Certo? É isso aí, forte abraço a todos, viva a Série C e viva o Retrô, que eu estou homenageando aqui com esse vídeo da Série C. Um abraço e até a próxima terça-feira.